Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da lição da Escola Sabatina, as 3 mensagens angélicas. Já estamos na sexta lição, sexto vídeo, que vai tratar sobre a hora do juízo. Nós estamos falando com você direto aqui da FAP, a Faculdade Adventista do Paraná. Uma grande alegria, que bom que você deu play nesse vídeo. Eu sou o Matheus Maia, sou pastor aqui nessa faculdade, também trabalho no seminário com a parte de novas gerações e educação. Mas esse ano eu não estou sozinho, não. Olá, prazer estar aqui com você também. Meu nome é Felipe Mazotti e eu trabalho como professor e pastor aqui na FAP. Trabalho em especial no seminário e dou aulas de Antigo Testamento aqui na Faculdade de Teologia. E é muito bom que você esteja conosco, que deu esse clique, assim como o pastor Matheus disse, e escolheu estar conosco, recapitulando essa lição que é tão importante para a nossa fé e para a nossa compreensão de quem nós somos e o tempo em que vivemos. Antes que nós leiamos a palavra de Deus e recapitulemos a lição, eu queria lhe fazer um convite a fechar os olhos para que nós façamos uma oração. Oremos. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui e porque o Senhor, de modo muito especial, nos permitiu nesta semana estudar uma das lições que é uma pérola na Tua Palavra, que é a lição sobre o juízo, sobre o que acontece no juízo e sobre como isto, ou o que acontece ali, é uma boa nova para nós, seres humanos que vivemos neste mundo. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos ajude a recapitular essa lição da melhor maneira e aprender bastante. Pedimos isso em nome de Cristo. Amém. E a lição dessa semana falou sobre a maior profecia de tempo que nós temos na Bíblia. Essas são as 2.300 tardes e manhãs. Lá está em especial em Daniel capítulo 8 e a sua explicação de uma parte ainda especial no capítulo 9. E interessante, quando a gente se debruça sobre esses capítulos, a gente percebe como eles são relevantes para a nossa identidade como povo dos últimos dias. E eu queria que você pudesse refletir sobre quem recebeu primeiramente essa profecia, Daniel. Quando ele recebe a oportunidade que ele tem de receber uma profecia tão especial, com muitos detalhes, mas ele se sente mal. Ele fica doente, tem alguns problemas ali, ele precisa ficar afastado. Mas vamos começar a entender sobre isso. Por que Daniel, diante de uma profecia, pastor, uma profecia muito especial, cheia de detalhes ricos, falando sobre o Messias, apontando para o tempo do fim, a reação dele quando recebe essa profecia é de ficar doente. Por que isso? Ótima pergunta, pastor, ótima pergunta. Todos nós que nos debruçamos sobre essa lição durante essa semana, tivemos o privilégio de ler alguns capítulos do livro de Daniel, ou pelo menos algumas sessões desses capítulos. E é como você descreveu, a gente percebe que ele consistentemente diz que fica doente, que fica cansado, que dói nele, né? E se nós aqui formos abrir a palavra, lá no capítulo 8 de Daniel, veremos os versos 26 e 27, logo ao fim da visão, que nós lemos o seguinte: a visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Eu, Daniel, enfraqueci, estive doente durante vários dias, depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse. Veja que interessante, ele está dizendo que está fraco, né? Está doente, adoecido. Querido ouvinte, isso não é à toa. Quando nós lemos o texto bíblico, nós percebemos que o livro de Daniel descreve uma constante luta deste profeta bíblico com a questão do conhecimento, com entender os planos de Deus. Já desde o capítulo 1 a gente percebe isso. Ele está lutando para entender qual é o papel dele na Babilônia, lutando para entender como ele não só vai viver ali na Babilônia, mas o que Deus quer do povo dele. Como ele deveria se entender dentro desta nação, dentro desse povo que não é o local onde ele acredita que deveria estar.
Esse não é Israel, esse não é o local, é a Babilônia, não é o local onde ele havia se acostumado a adorar, onde ele cresceu, que era, no caso, Jerusalém. Sabe, pastor Mateus, não deve ser fácil ser um fugitivo, né? E um desterrado, né? Um exilado. Escravo, refugiado, né? Exatamente. E essa era a situação dele. E ele foi levado, ainda jovem, para a Babilônia. Nesse momento aqui do capítulo 8 de Daniel, quando ele recebe essa maior das profecias, né? Que nós estamos estudando da palavra de Deus em termos de tempo, ele está, na verdade, ansiando por algo muito mais imediato do que o tempo que essa profecia diz. Veja que Daniel 8,14 fala de 2.300 tardes e manhãs, né? Mas ele esperava retornar desse exílio que ele vivia durante um período muito menor. Ou mesmo se ele não conseguisse retornar pela idade dele, mas que pelo menos o povo iria retornar em breve ali, em questão talvez ali de alguns anos a mais. Exato, a expectativa de retorno dele era imediata, ele queria voltar imediatamente de um exílio físico em um tempo literal, em um local específico e em uma perspectiva de profecia clássica. Então ele estava pensando como Isaías pensava, como Jeremias pensava no passado. E é interessante que o próprio Jeremias, e se você, querido amigo, querido amiga que nos acompanha, tiver curiosidade sobre isso, poderá ler os capítulos 25 e 29 de Jeremias, onde Jeremias, em especial no 29, manda uma carta para os exilados da Babilônia, dizendo para eles que eles ficariam ali durante 70 anos. E ao final deste período, então, eles deveriam voltar. Ou seja, pastor Mateus, ele queria voltar para casa. Ele estava ansiando para o retorno para casa, ansiando para voltar para os seus. E estava de posse de uma profecia que dizia que isso ia acontecer. E de repente ele recebe uma visão de 2.300 tardes e manhãs. Uhum. Exatamente. Ele pensou, e agora? A gente volta, não volta? O que é esse santuário que vai ser purificado? Exatamente. Então, as expectativas locais dele foram aparentemente desafiadas pela profecia. Ele percebeu que aparentemente havia um tempo muito maior, e de fato havia um tempo muito maior, que eles teriam que esperar, e não conseguia fazer sentido dessa profecia com base nisso. É interessante e importante que a gente leia a profecia, né? A profecia está no capítulo 8, verso 14 de Daniel, na verdade o capítulo inteiro, mas esse verso em específico parece ser aquilo que assusta ele. E ele me disse, diz o texto, até 2.300 tardes e manhãs, e depois disso o santuário será purificado. Essa profecia parece estar aludindo a algo muito maior do que aquilo que Daniel originalmente pensou, né? daquilo que ele esperava. E essa é a razão, pastor Mateus, pela qual ele sofre tanto, né? É a razão pela qual ele luta tanto. Agora, veja, nós ficamos então com um ponto importante, né? Há aqui uma informação que vai além do tempo, que é a informação que envolve o santuário, a purificação do santuário, né? O que significaria essa purificação? Do que se trata essa purificação, pastor? No momento em que ele sabia que o templo estava destruído, no momento em que ele já tinha décadas ali em Babilônia, esperando enfim a redenção chegar, a profecia se cumprir e Deus revela algo muito maior. E é interessante que quando a gente percebe Daniel ali, ele vai ter ajuda, isso está no capítulo 9 de Daniel, onde Deus vai responder. E é tão bonito que ao mesmo tempo que a gente vê que Deus está respondendo a Daniel uma perspectiva do povo de Deus que envolve milhares de pessoas, é interessante quando Daniel conversa com Daniel, quando o anjo é enviado para ele, ele diz assim, você é muito amado. Uhum. É verdade. Então a gente não pode esquecer que na dinâmica, no grande conflito que nós vivemos, por mais que há um macro envolvido, há datas, há coisas que vão além de nós, né? Séculos que se avançam nessa profecia, mas Deus olha para cada um, para o seu povo e diz assim, você é muito amado, você é muito amado. Você que está do outro lado aí,
nos assistindo, você é amado, você é amada por Deus. Você faz parte desse plano. Essa profecia que é imensa, que a gente talvez seja um pontinho. Mas, na verdade, essa profecia existe por nossa causa também. Exatamente. E veja, esse ponto é importante, porque nós percebemos exatamente essa mesma dinâmica no livro de Daniel. Há uma razão pela qual Deus responde às preocupações locais dele com respostas mais amplas, com respostas maiores. Há uma razão, querido amigo e amiga, pela qual Deus escolhe falar com ele quando ele está querendo voltar para casa ali, naquele momento, daquele jeito, com uma resposta que parece aumentar as preocupações dele. Parece que o retorno que Daniel espera, local, é um símbolo de um retorno maior. A Babilônia que ele está, que é uma cidade local, a capital de um império local, é um símbolo de algo que haveria de acontecer, de uma Babilônia espiritual muito maior, que depois o Apocalipse vai tratar, e nós vamos estudar algumas lições à frente. É também o príncipe que vai libertá-lo, que ele esperava ser um príncipe caldeu, em realidade ele aponta para um príncipe que é um outro príncipe. No caso Miguel, que vai aparecer no capítulo 12 de Daniel, descrevendo uma libertação muito maior e a entrada em um tempo muito maior. E o que é sugestivo é que o santuário que ele se preocupa tanto, o santuário, a reconstrução desse santuário que está quebrado lá em Jerusalém, é também um símbolo de um santuário muito maior. E isso é importante, pastor Mateus, porque nós não estamos aqui falando de tijolos que seriam... que refazeriam ou seriam recolocados nesses muros quebrados desse santuário local de Israel. Nós estamos aqui falando da purificação de algo muito maior. Parece que o texto está apontando para uma realidade celestial, para um santuário celestial. Era a purificação de um santuário gigantesco que não ocupava mais um local terrestre, mas algo que acontecia no céu. E o texto fala que deveria acontecer em um período específico. Se você, amigo ou amiga que tem em suas mãos o nosso guia de estudo, se não o tem, eu o aconselho, obtenha-o. Esse guia vai lhe ajudar a acompanhar os textos bíblicos de uma maneira responsável, entendendo bem o que ele diz. Mas se você o tem em mãos, você vai perceber que na segunda-feira, no dia 1º de maio, nós estudamos e tivemos ali uma lição falando sobre o período em que essa purificação do santuário vai ocorrer. E que período é esse, pastor? O que é esse momento dessa purificação do santuário? Veja que ali na pergunta já apresenta 3 vezes nesse capítulo, que apresenta quando que essa profecia ia se referir. E ela diz, eu vou escolher um deles aqui, Daniel capítulo 8, abre aí na sua Bíblia, Daniel capítulo 8, verso 19. Diz assim: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Veja que esse é um dos versos e outras partes repetem que dizendo que essa profecia se refere ao tempo do fim, tempos muito distantes da época de Daniel. E isso já é um alerta para Daniel, de que ali a profecia é maior do que ele. E é interessante também que alguns aplicam essa profecia de que o templo precisaria ser purificado por conta de um personagem histórico muito importante que a lição menciona, que é o Antíoco Epifânio, a qual ele teve ali entre o período do Antigo e do Novo Testamento, ele teria feito a festa, ele teria feito entrado em conflito com os judeus ali, e inclusive usando o templo dos judeus, que era o orgulho deles, que eles tinham reconstruído. Agora avançamos, tá? Mais ainda o tempo de Daniel. Mas ele não é uma ameaça que a Bíblia, que essa profecia estava dizendo. Porque não se encaixa em Antíoco Epifânio. Ele está muito antes da profecia ser completa. Então a gente precisa entender que ele não se encaixa, e agora entender como essa profecia das 2.300 tardes de manhã chega e impacta nós que estamos aqui hoje. Vamos ver então um pouquinho mais sobre isso. A profecia, pastor, ela vai ter esse período cumprido.
2.300 tardes e manhãs, entendemos que ela termina em 1844. Porém, a gente teve várias datas que foram importantes para o povo sair de Babilônia. Já era os medos e persas que estavam dominando. E eles foram convidados, vários decretos saíram, mas tem um decreto especial de 457 a.C., e é a partir desse decreto que a gente entende, lendo ali Daniel capítulo 9, a qual o povo deveria reconstruir a cidade, e ali começa a contar a profecia. Só que foram vários decretos. Como que a gente sabe que justamente esse decreto é o decreto que está validando, dizendo a profecia vai começar agora? Muito bom, pastor, muito bom. Ótima pergunta. Veja, a gente tem que entender que o tempo começa a contar a partir do período de Daniel. Essa é uma tendência, inclusive, que nós vemos no texto bíblico desde Daniel 2. Né? Lá no Daniel 2, se você, querido e querida que nos assiste, já teve a curiosidade ou a oportunidade de ler o capítulo 2 de Daniel, percebeu que Daniel está respondendo a uma angústia do rei Nabucodonosor. Uma estátua de ouro, de vários metais que ele vê em sonho, e a cabeça, né, de ouro é representativa da própria Babilônia. Então as outras partes da estátua vão representando governos que levam ou que se sucedem até o tempo do fim, até o momento final onde o reino de Deus é instaurado. Então essa ideia de que a história no livro de Daniel ela corre a partir do tempo dele em direção ao tempo do fim é muito importante. Razão, inclusive, pela qual que nós precisamos rejeitar, como o pastor muito bem mencionou, a teoria de Antíoco Epifânio, né? De que ele seria um rei local grego ali do período macabeu, por volta do ano 216 a 164, o reinado dele, em que ele teria se cumprido isso, esse templo que se purifica, né, no tempo do fim. Não ocorreu o tempo do fim naquele momento, o fim não chegou, e não há como entender essa profecia como sendo específica dele se confiarmos no texto bíblico. Então, ou seja, o texto, as profecias do livro de Daniel ocorrem ou elas acontecem ao longo da história. E é importante porque nós chamamos isso de historicismo. É a interpretação do texto bíblico mostrando como um fluxo da história é acompanhado por Deus em direção à culminação, que é a volta de Jesus. Agora veja, para que nós cheguemos nesse ponto do decreto, é importante que entendamos Daniel 9 também, né? Se você tem a sua Bíblia em mão, vamos abrir lá em Daniel capítulo 9, no verso 23. E veja que interessante, Daniel, desde o capítulo 8, já no capítulo 7 isso acontece. Ele tem visões simbólicas. E essas visões, no capítulo 7 e no 8, tem duas partes. Primeiro, uma visão simbólica, no capítulo 7 com animais, e no capítulo 8 também com animais específicos. E a segunda parte, a primeira a visão, e a segunda parte é uma explicação do anjo. Só que a partir do capítulo 9, você só tem explicações. Então o capítulo 9 não tem a parte da visão, só a explicação. Parece que a explicação que deixou Daniel doente no capítulo 8 continua no capítulo 9. Então o anjo continua explicando para ele, porque ele não conseguiu entender. Nós vimos ali no final do capítulo 8, começamos a nossa recapitulação assim. E quando ele aparece para Daniel novamente, no verso 23, depois de uma longa oração de Daniel, até o verso 22, o anjo diz para ele o seguinte. Então, capítulo 9, verso 23, nós lemos o seguinte: quando você começou a fazer as suas súplicas, Daniel, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito, como o pastor Mateus mencionou, ele é muito amado no céu. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Veja, que visão que ele está falando aqui, se ele não teve visão nenhuma, pastor? Ele não teve visão nenhuma. Um recorte daquilo que veio no capítulo anterior, né? Exato, então ele não tinha tido nenhuma visão, ele estava orando. A última visão que ele teve foi a do capítulo 8. Então, quando o anjo diz para ele, olha, compreende a mensagem, entende a visão, essa é a visão do capítulo 8. É aquela visão lá atrás.
E isso ajuda a gente a entender o que ele quer dizer no verso 24, que diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas, em hebraico está shatar, cortadas para o seu povo e para a sua cidade, para acabar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão do capítulo 8 e a profecia, para ungir os santos dos santos. E aí o verso 25, saiba e entenda isso, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. Agora, veja que interessante, ele dá algumas informações aqui importantes. Primeiro, a visão que ele está explicando não é qualquer visão. É a visão do capítulo 8 que Daniel tinha tido anteriormente. Aquilo que você não entendeu, agora eu vou tentar te fazer entender. Exatamente. Segundo, tem um momento onde essa visão vai começar. E nós vimos que são 2.300 tardes e manhãs. E ele diz ali que será a partir da ordem de saída de reconstrução. Então, nós temos aqui um ponto muito importante. Nós precisamos entender onde é esse momento. Onde começa essa profecia. Veja, há vários decretos, quando o povo voltou da Babilônia, que foram decretos parciais, que permitiam que eles voltassem. Nós mesmos, se você, amigo ou amiga, tem em suas mãos o guia da lição, lá na quarta-feira nós falamos sobre isso. Na quarta-feira foi a lição O Messias Morto, em 3 de maio, e nós falamos sobre o decreto, vários decretos que surgiram. A Bíblia registra esses decretos, alguns deles, e inclusive o faz no livro de Esdras, lá em Esdras 6 e Esdras 7. Na sua Bíblia você tem a menção nesse texto de Esdras, que é alguém que é enviado por Deus para retornar com o povo e ajudá-lo na reconstrução do templo. E naquele capítulo, no capítulo 7, há alguns decretos. Agora, há uma dinâmica muito interessante acontecendo nesses decretos. A primeira delas, ou a dinâmica em si, é que você vê no capítulo 6, a partir do capítulo 6, vários decretos sendo descritos. Então você vê no capítulo 6, Dario mencionando o decreto de Ciro, lá no verso 3. O rei Ciro, no primeiro ano do seu reinado, baixou o seguinte decreto. Esse é o primeiro decreto. Lá no verso 6, você tem o início do decreto de Dario. Então ele tem um outro decreto. E no capítulo 7, você tem o início do decreto do rei Artaxerxes. Esses decretos, eles se complementam. Parece que eles vão montando as condições pelas quais, ou nas quais, o povo de Deus poderá agora voltar e, de fato, fazer aquilo que eles tanto queriam, que não era só um retorno local e físico, mas um retorno espiritual. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender para entender a partir da onde a gente começa a contar, né, o período. Mas há um detalhe, pastor, muito interessante no texto. Não sei se o pastor já percebeu, mas esse texto de Esdras aqui, ele é escrito em mais de uma língua. Ele está escrito em hebraico e aramaico. E você, querido amigo que nos acompanha, amiga que nos acompanha, a Bíblia foi, no Antigo Testamento, em sua preponderância, escrita em hebraico, em hebraico. Mas alguns livros do período exílico, no caso Daniel e Esdras, tem uma outra língua que é falada, que é o aramaico. E essa era a língua franca da época, era a língua do Império Babilônico. Eles falavam essa língua porque era a língua que Daniel e seus amigos e mesmo os exilados falariam no exílio. Agora, olha que interessante. O livro de Esdras também contém aramaico. Ele começa em hebraico, logo troca para aramaico no capítulo 6, e quando ele começa a descrever os decretos. E pastor, isso é substancial, porque parece que Esdras utiliza a língua dos babilônios para descrever os tratados deles, mas só volta ao hebraico quando o tratado que importa, ou todos os tratados, né, da língua dos arameus ou dos caldeus acabaram. Então ele descreve o de Dario, escreve então o de Ciro, o de Dario, e quando ele termina lá no verso 26, do capítulo 7, o último tratado de Artaxerxes,
No 27, então, ele volta para o hebraico dizendo o seguinte, ó, capítulo 7, verso 27 de Esdras. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para adornar a casa do Senhor em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia diante do rei, dos seus conselheiros, de todos os seus príncipes poderosos. Assim eu me animei, porque a mão do Senhor meu Deus estava sobre mim, e reuni alguns chefes de Israel para voltarem comigo. Parece que Esdras está dizendo o seguinte, pastor. Uma gratidão aqui, não tem? Exatamente. Que não é visto antes. Não é visto antes. Parece que aqui ele entende. Voltamos. Não precisamos mais falar a língua dos babilônios. Podemos falar a nossa língua agora. Estamos na nossa casa. O nosso templo, ainda que em ruínas, está diante de nós. Vamos reconstruí-lo. Vamos trabalhar na terra novamente. Podemos voltar a falar a língua dos nossos pais. Esse detalhe ele é importante, porque ele aponta no texto para uma compreensão de Esdras e da própria Bíblia, de que para começarmos a entender o retorno de fato de Israel, precisamos tomar os 3 decretos juntos. E, portanto, para Daniel, isso significa que só começamos a contar mesmo a partir da data do último decreto, que ocorreu no ano 457 a.C. E aí, então, em 457, nós temos o play. Exatamente. Da maior profecia que nós temos de tempo da Bíblia. Então, isso é o que faz a gente entender por que essa data vai ser fundamental para a profecia. Então, como adventista, a gente não olha o final da profecia, querendo cumprir 1844, uma data importante para nós, então vamos contar de 1844 para trás. E vamos ver que data cai, tomara que caia num decreto. Não. Então, realmente, esse decreto foi o mais importante, foi o que fortaleceu ali para que o povo pudesse definitivamente retornar e começar a reconstrução da cidade. E a partir daí a gente vai contando. E é cheio de detalhes. O Messias está ali apresentado. Sim, são vários detalhes, exatamente. Parece que em Daniel 9, como nós lemos, há um recorte dessa profecia, né? Começa em 1844, esses 2.300 tardes e manhãs são dias simbólicos, cada dia simbolizando um ano. Eles se propagam, eles transcorrem em direção ao futuro, em direção ao tempo do fim, terminam em 1844. Mas o que o capítulo 9 faz de Daniel é oferecer um recorte para nós. Ele diz, 7 semanas e 62 semanas, né? E o ungido será cortado. Essa expressão, ungido será cortado, é importante. O verbo cortar, que está ali no texto hebraico, é o verbo karat, que era só utilizado em situações, não só, mas geralmente é um termo técnico para falar sobre uma aliança sendo cortada. Uma aliança sendo ratificada com aqueles que estivessem naquele momento e que aceitassem o ungido, o Messias que seria morto. E o que é interessante é que essas semanas terminam especificamente com a unção de Cristo, no ano 27. No ano 27 da nossa era. E isso é importante, pastor, porque quando acontece o batismo de Jesus. Exatamente. Não é só apenas sobre 1844. Trata-se da contagem da maior profecia que nós temos na Bíblia a respeito do tempo do fim e a respeito do sacrifício de Cristo por nós, que envolve a purificação do santuário. Esse é o ungido, o Cordeiro de Deus, que foi morto por nós, que ascendeu aos céus e que ali em sua morte ratificou ou confirmou todo o sistema sacrificial de Israel, colocou-nos diante da oportunidade agora, diante da sua ressurreição, de estarmos diante do Pai, né? Em 1844, então, abrindo as portas desse que foi um grande evento e ainda é um grande evento na nossa história e está baseado no dia da expiação do Antigo Testamento. E a nossa lição nos levou a pensar um pouquinho sobre isso, né? O que acontecia naquele dia e por que isso era tão importante. Então, o dia da expiação era um momento muito importante para o povo no Antigo Testamento. Acontecia uma vez por ano e era um momento onde o santuário seria purificado. E aí tem o paralelo, não com o santuário agora terrestre, mas com o santuário que seria
o celestial. Exatamente, exatamente. E essa purificação envolvia os pecados da nação à época, assim como envolve as ações dos seres humanos hoje. Essa purificação, ela ocorria porque o sistema sacrificial, ele estava baseado na retribuição por sangue. Então, os pecados da nação, os pecados individuais e também coletivos da nação, se acumulavam no templo ao longo do ano. E durante um período, ou durante um dia no ano, o dia da expiação, um ritual específico seria responsável por retirar esses pecados e purificar o santuário, demonstrando então a natureza misericordiosa do Senhor que habitava naquele santuário. E por isso que o dia da expiação espiritual, o maior, ou o dia da expiação antitípico que nós chamamos, que é aquele que começou em 1844, é tão importante. Agora, é importante também, como nós estudamos na lição, entender a atitude pela qual nós devemos encarar essa obra que Deus faz por nós no céu. Nós sabemos que Ele está ali agora, trabalhando conosco e por nós, querendo entregar a nós a sua misericórdia, a sua graça, transformar-nos à altura de seu cuidado, nos concedendo o seu amor, a sua graça, o seu perdão. Mas ele também, e nós temos também no texto do Antigo Testamento, um padrão, que era um padrão muito interessante, pastor Mateus, que ocorria naquele dia. O que os israelitas faziam naquele dia? E como isso impacta como nós devemos ver o que está acontecendo hoje no céu? Lá em Levíticos, no capítulo 23, diz que o povo ali explica o que acontecia no dia da expiação. E ali também tem um detalhe muito especial, que o povo deveria se humilhar, o povo deveria examinar o seu coração, deveria ser um momento de arrependimento, de confissão dos pecados, de entrega total a Deus. Ele diz assim, afligireis a vossa alma. E hoje nós estamos num momento muito especial, onde nós estamos no dia da expiação. No final, tudo já está caminhando para o fim, até o retorno de Cristo. Eu acredito que esse é um convite para nós, que vemos nesse tempo tão solene, tão importante, também nos examinarmos e dizer, Senhor, essa é a profecia. O Senhor cuidou de cada detalhe, assim como no passado o Senhor foi fiel, assim vai ser no futuro. A profecia fala sobre o Messias, é através dos méritos dele que nós encontramos salvação e perdão. E diante disso, eu vou me arrepender, eu vou me entregar completamente, vou viver como alguém que está no tempo do fim, para que outras pessoas possam ser alcançadas e entenderem que são amadas, assim como Daniel foi amado e foi expresso que ele era alguém amado. E assim, Senhor, me ajude a entender o teu amor por mim e pelas demais pessoas. Essa é a maior profecia da Bíblia. Essa é a profecia que garante o Salvador, é a profecia que garante que o santuário seria purificado e que Jesus em breve vai voltar. Isso tem que ter um impacto muito especial em nós. E que essa profecia seja mais do que saber datas. É saber que Deus nos ama e que podemos e devemos contar isso também aos outros. Se essa é a sua vontade, feche os olhos e vamos orar juntos. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque podemos ter a certeza do teu amor por nós. Essa profecia dada lá atrás para Daniel avança pelo tempo e nos alcança. Obrigado porque Jesus venceu e hoje está no santuário celestial. E nós agradecemos porque em Ti nós podemos encontrar a salvação. Nos ajude a não apenas entender essa profecia de forma teórica, mas a viver, a entender que estamos no tempo do fim e temos a oportunidade de compartilhar o Teu amor por quem está ao nosso redor. Abra os nossos olhos e que venhamos a ser fiéis ao Senhor, tanto quanto foi Daniel lá na Babilônia, diante de impérios que estavam caindo. Mas o Senhor o fortaleceu. Nos ajude a saber que a vida passa, os reinos desse mundo cairão, mas que em breve Jesus vai voltar. No santo nome de Jesus. Amém.